Graça e paz, igreja, não saia dessa ligação, não saia desse momento. Continue adorando ao Senhor, buscando, porque não é emoção, é promessa. Ele disse que viria e Ele veio, Ele disse que derramaria, Ele derramou, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja. Nosso tema, não deixe a chama apagar. Quando eu recebi esse tema, como o Senhor me confrontou, como o Senhor falou comigo esses dias. O nosso texto está lá em Levíticos 6. Aleluia, glórias ao Senhor. E o Senhor, Ele foi me dando direções sobre as orientações para os dias atuais, para o nosso dia a dia. Para que não seja um momento, para que nós não vivamos o que nós acabamos de viver, de presenciar o poder manifesto do Espírito Santo, só num culto, mas no nosso dia a dia. Aleluia, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Levítico 6, ele vem falando sobre o sacrifício pelos pecados voluntários. E o Senhor vai dando ali várias instruções. E no nosso dia a dia, a pressão cotidiana, a nossa rotina atual, a gente vai acabando tirando o foco daquilo que o Senhor já determinou como seria, aquilo que nos traria paz, aquilo que nos traria conforto, aquilo que traria o cuidado do Senhor sobre a nossa vida, e começamos a viver de uma forma natural. Colocamos a nossa fé de uma forma natural. Só que o Senhor, Ele veio me mostrar nesses dias que Ele nos chamou para viver de natural. O Senhor, Ele nos chama para viver de forma sobrenatural, todos os dias. E no Levítico 6, ele vem dando as instruções que nós temos que tirar nossas cinzas, que nós temos que ter vestes de santidade. Nós temos que deixar nosso altar pronto, que é a nossa parte, que é o que nos cabe, que o fogo vem dele. E dentro dessas instruções, o nosso tema está lá, Levítico 6:13, que é o ponto central, que é o resumo do resumo de tudo que tem mais santo nessa diretriz do Senhor que ele fala. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. É além de uma instrução, é uma ordenança. Ele diz que tem que ser continuamente aceso e ordena. Não pode ser apagado. Só que, como eu falei, nós acabamos vivendo de uma forma que nós acabamos abafando esse fogo. Porque o fogo, necessariamente, ele não precisa nada para ser apagado. A não ser que eu estou falando de uma estrutura, não estou falando desse incêndio. Mas se você colocar fogo em algo aqui no altar, com o tempo ele vai apagar. E ele vai apagar e ele apaga. E a gente vai vivendo, apagou, deixou, já foi. Mas a gente não está falando de um fogo natural. A gente está falando de um fogo sobrenatural, que aí esse é a nossa responsabilidade buscar. E esse fogo, ele vem direto do Senhor. O nosso Deus, ele é fogo. Levítico 9:24, ele confirma: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. O nosso dever é arrumar o altar. E quando o sacerdote que era preparado para fazer aquilo, ele ia imolar a oferta, ele não fazia de qualquer forma, ainda tinha as formas corretas de fazer. Havia separações, eu não podia apresentar tudo junto, tudo misturado. Eu tinha que separar a gordura, as partes, o sangue, e cada um tinha uma função. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, também é assim. Nós temos que, não pode haver misturas. E muitas das vezes a gente acaba querendo, sim, trazer uma mistura que acha que vai dar certo. Em 1 Reis, Elias,
Elias, muito ousado, aquele homem ardia 24 horas. A gente sabe disso. Mas teve uma hora que o fogo dele deu uma diminuída. Mas quando ele estava cheio da autoridade do Senhor, ele falou por ele, não foi o Senhor que mandou, ele falou, não vai chover, vou cerrar o céu, não vai cair água, e não caiu água. Mas só que quando o povo estava nessa mistura, achando que tudo era fogo, ele falou assim, não, existe um que manda fogo do céu. Então, se vocês, aí juntou lá, gente, eu estou resumindo aqui porque eu separei vários textos, então vou ter que dar uma resumida. Junte vocês aqui os profetas de Baal e manda descer fogo. Ele não tem fogo, então que ele desça fogo. E reuniu e não saía fogo de jeito nenhum, eles passaram o dia todo lá e não saiu fogo. Elias, confiante naquele que tem todo o poder, que ardia dentro dele, falou, agora eu vou fazer o meu, agora eu vou invocar o meu Deus. A primeira coisa que ele fez, arrumou o altar. Ele arrumou o altar e trouxe uma oferta. E a oferta dele era água. Não tinha água. Ele tinha parado de chover. Água era coisa rara. E ele ensopou o altar, a madeira, a pedra, fez um córrego de água e invocou o nome do Senhor. Está lá em 1 Reis 18, 38 e 39. Ele invocou o Senhor. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Não é qualquer fogo, é fogo santo, é fogo puro. É um fogo de uma fonte que não extingue nunca. É fonte de poder. É o fogo que tem que arder em mim e em você. Mas só que no dia a dia a gente mistura, a gente esquece, a gente não oferta, a gente não traz o melhor para o Senhor. E o melhor para o Senhor, eu costumo dizer que aqui, a igreja, quando a gente se reúne, ou no templo, ou em reuniões, é para que nós possamos nos abastecer. Mas a gente tem que queimar o tempo todo, todos os dias. Nós temos que arder esse fogo do Senhor. E se acontece algo que muda isso, a gente tem que começar a ficar preocupado, tem que começar a buscar, falar, aonde foi que eu me perdi, voltar. De repente são as cinzas, como o pastor falou, nós ouvimos na semana passada. Estamos deixando acumular cinza. Nosso altar não está limpo, nosso altar não está arrumado. Deixamos que algo chegasse no nosso altar. E o fogo sempre vai vir do Senhor. Não precisamos produzir fogo. Nós precisamos estar com o nosso altar arrumado. 1 Crônicas 21, 26. Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu nele holocausto e sacrifícios passivos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Em 2 Crônicas a gente vê Salomão fazendo a mesma coisa, invocando o fogo do Senhor. E o Senhor tem uma brasa preparada para cada um de nós. É só prepararmos o nosso altar. Separa a lenha, que a brasa já está pronta. Mas aí quando a gente faz a mistura, o Senhor me levou lá em Levítico também 10. Levítico 10. Os sacerdotes, historicamente, eles vinham de linhagem, eles vinham aprendendo desde eu sou filho homem, eu vou sendo doutrinado pelo sacerdote mais velho, que era da família, e eu vou sendo ali, e eu vou sendo preparado a minha vida toda para ser sacerdote. Muitos sacerdotes nunca escutaram o nome dele ser chamado para entrar lá no Santo dos Santos. Mas eles estavam preparados. Se preparavam todos os dias. Estavam com o altar pronto. Mas não chegaram lá. Mas isso não deu a possibilidade deles desviarem o caminho. Eles continuaram ali. Mas só que Arão, sacerdote, irmão de Moisés, ele tinha 2 filhos que o acompanhavam, que provavelmente estavam também nesse caminho de serem preparados para este momento. Mas aí, em Levítico 10, do 1 ao 3, diz: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incensário e puseram fogo nele. Quando o Senhor manda preparar o altar, o Senhor não fala para ninguém levar fogo. Mas eles fizeram o quê? O próprio fogo. Eles acenderam o incensário e puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre eles
e ofereceram fogo estranho perante ao Senhor. Aí você vai perguntar assim, mas irmã, como é que é esse negócio? Como é que eu vou fazer esse fogo? Se ele fez o fogo, ele foi consumido, porque é isso que a palavra vai dizer. Quando eles fizeram e ofereceram ao Senhor, eles foram consumidos pelo próprio fogo do Senhor, na frente do Pai. E o Pai não pôde falar nada, não pôde nem ficar triste, porque o Senhor é soberano. E Arão entendeu isso, e a submissão soberana de Arão fez ele calar e não se entristecer diante do povo, tendo perdido 2 filhos, a qual ele estava instruindo, mas fizeram as suas próprias escolhas de escolher o fogo estranho. Como é que eu aplico isso na minha vida cotidiana, no meu dia a dia? Quando eu substituo a palavra do Senhor por uma pregação do YouTube. Quando eu deixo de meditar na palavra do Senhor para saber o que o Senhor quer falar comigo através da revelação do Espírito Santo, para eu ver lá, conferir lá a revelação do Iá. Eu estou trazendo fogo estranho. Eu estou otimizando o meu tempo. Eu estou trazendo oferta estranha, querendo fogo estranho. Eu acabo ouvindo uma, essa aqui não foi boa não, aí eu passo aquela, eu passo outra, eu fico rolando. Já ouvi 5 mensagens de 1 hora e eu não entendi nada, eu não consumi nada, eu não absorvi nada. No meu dia a dia, o que vai alimentar é a interpretação da palavra, mas eu não estou entendendo, mas seu espírito está. Não queira compreensão de tudo que o Senhor está te mostrando agora para esse tempo. O que Ele está te mostrando agora é para coisas futuras. E você quer entendimento de imediato. Aí você vai lá e otimiza o tempo e busca e pergunta lá, sonhei com isso é o quê? E não busca da própria fonte, do próprio fogo. Estou trazendo fogo estranho para o meu dia a dia. E com isso eu vou abafando o fogo. O fogo começa a arder menos e eu nem percebi. Sabe por quê? Eu acho que eu estou sendo alimentada. Como a consequência hoje, ela é mais tardia, a gente acaba se moldando na correria, na modernidade, e vai levando, e vai esquecendo o principal, que é buscar incessantemente o Espírito Santo. Não terceirizem a intimidade com o Pai. Não terceirizem o momento de leitura da palavra por pregações. Eu não estou dizendo que é proibido, que é pecado, não é isso. Mas o Senhor, Ele tem que ser prioridade. Eu não posso priorizar uma pregação a ler a palavra. Eu não posso priorizar uma revelação sem eu orar. O Espírito Santo que dá entendimento. Se eu estiver dispersa com tanta coisa que a gente ouve, com tanta coisa que é falado, eu vou esquecer do principal, do meu altar. Eu vou deixar acumular sujeira no meu altar. E vou achar que está tudo bem. Porque eu estou indo para a igreja. Eu agradeço, Pai, obrigada pelo dia de hoje, eu vou dormir. Mas essa lei era lá de trás, foi do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era um molde de tudo que a gente ia ser seguido no Novo e no Porvir. Ele não mudou. Ele é inato. Não muda. Mas aí eu não tenho mais sacrifício. Não, você não precisa mais fazer sacrifício porque o próprio Jesus, Ele fez. Porque aí Ele chegou. Ele veio. E Ele fez o sacrifício perfeito. Ele foi e fez aquilo que ninguém, não quantidade, não tinha abastado o suficiente que ofereceria, sacrifício mais perfeito que o Senhor. E Ele veio, e Ele foi o nosso último sacrifício, o sacrifício perfeito. Porque depois dele, não precisávamos mais aspergir sangue, não precisávamos mais de nada. Era direto com Jesus. Em Atos 1, ele faz todo o ministério dele, ele cumpre o ministério dele, ele é levado, ele é sacrificado, ele morre, ressuscita, e ele deixa uma ordenança. Atos 1:4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste,
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E enquanto dizia isso, ele foi levado às alturas, a uma nuvem, e ocultou seus olhos. E o mais interessante, que eles ouviram, entenderam o chamado e obedeceram. Arrumar o altar. Eu preciso obedecer. A obediência é um dos caminhos com que eu vou arrumar meu altar. E no verso 14 diz: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Irmãos, nós não movemos por um momento, não. Nós nos movemos juntos, em união, em oração, em súplica, em santidade, em obediência àquele que deu a ordenança, àquele que mandou, àquele que falou, fiquem, que virá. Ele prometeu, não é só para mim, não é só para ela, é para todos que perseverarem unanimemente em oração. E eles assim o fizeram. Ficaram unânimes, aguardando aquela promessa. E às vezes nós esquecemos que existe uma promessa. Às vezes nós deixamos nosso coração esfriar, esquecendo que há uma promessa. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não vai ter dias ruins que impeçam o cumprimento, não vai ser distância que vai comprometer a promessa. Não há nada entre o céu e a terra que comprometa a palavra que foi liberada sobre a mim e sobre a sua vida, vinda do céu. E o meu coração, ele tem que arder diante dessa promessa. E a promessa vai muito além de uma saúde, de uma restauração, vai além de bens materiais, a promessa ela vai além. Porque o Senhor prometeu, não foi só para esse tempo, mas é para tempos vindouros. E quando eu começo a colocar meus olhos lá na frente, lá no que está por vir, eu não posso deixar meu coração parar de arder. Ele tem que arder e tem que continuar ardendo. Nós nos movemos por esse propósito, irmãos. Vamos continuar perseverando, buscando na presença do Senhor. Nós somos guiados pelo mesmo Espírito. E era aquele que falou lá através de Jesus, é o mesmo que está aqui hoje. Você acha que o que você sentiu durante o ministério de louvor, durante a adoração, é emoção? Você acha que a emoção é a presença do Espírito Santo? Ele prometeu, Ele derramou. Glória a Deus, aleluia. Em Atos 2... cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É o cumprimento da promessa. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles só estavam assentados, como nós estamos, como vocês estão. Mas eles estavam ligados. Eles não estavam dispersos, eles estavam unânimes em oração. E ali sentados, sem fazer movimento, sem roda, sem escândalos, eles foram visitados pela promessa. O coração era um só. E de repente veio do céu o vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito lhe concedia que lhe falasse. Eu não aprendi língua estranha na internet. É o Espírito Santo que dá. É o Espírito Santo que derrama. Ele está contemplando o meu e o seu coração. E eu fui tão confrontada que eu falei, Senhor, me perdoa. Porque ao invés de passar 1 hora orando, eu orava 15 minutos e eu dormia ouvindo pregação.
eu falo aquilo que o Senhor falou comigo. Estou sentindo aquilo que o Senhor tem para falar com a igreja. Irmãos, é tão gratificante quando a gente está sensível à voz do Espírito. E Ele vem falando com você de uma forma que tudo que você estava pedindo em oração é tão pouco diante da presença dEle. Que tudo que você está pelejando há tanto tempo é tão pouco diante da presença dEle. Eu não estou dizendo que não é importante. Não é isso, mas a presença do Espírito Santo diário dentro da gente, ardendo, latejando, queimando. Gente, é muito melhor. É muito melhor. Não apaguem o Espírito. Tessalonicense, 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Continuem buscando. Continue querendo essa presença que arde, que queima, que confronta. Essa presença que arde é o próprio Deus. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome. Deus zeloso. Deuteronômio 4:24. E quando esse fogo entra, não há espírito de luto, não há espírito de doença, não há espírito de enfermidade, não há espírito de solidão, não há espírito de abandono que fique. Mas eu preciso buscar o fogo. E o Senhor, Ele diz, eu sou o próprio fogo. Irmãos, a brasa já está preparada. A brasa está preparada. Como é que está o nosso altar para receber? Porque quando eu separar a minha lenha, Ele vai liberar o fogo. E uma vez que eu receber desse fogo, eu não vou querer andar de outra forma. Mas requer sacrifício. Jeremias 23:29 fala assim: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Eu vou ter esse fogo, é na leitura da palavra. Tem oração, tem jejum, tem oferta, mas não tem ordem. A oração é mais importante, a leitura é mais importante, o jejum é mais importante, a adoração é mais importante. É um combo, é um conjunto, é eu oferecer o melhor para o Senhor. Porque quando eu oro, eu vou ler, eu vou ter o entendimento, eu vou começar a adorar. É um combo. Uma coisa está ligada à outra. E quanto mais eu faço, mais eu sou cheia da presença, mais eu quero. E mais isso vai arder, mais isso vai queimar. E é isso que eu preciso todos os dias. Que esse fogo arda, que esse fogo queima, amém? Vocês estão aqui, gente? Foram arrebatados, só eu fiquei? Amém. A palavra do Senhor é a presença de Jesus. Lucas 24, a partir do verso 13, vai falando que Jesus já tinha sido crucificado, os discípulos debandaram e iam lá alguns da caminho de Emaús. E Jesus chega até eles e começa a caminhar com eles e pergunta: por que vocês estão assim? Provavelmente estavam entristecidos, chateados, resmungando, reclamando, falando, ele prometeu, ele vivia, por que fizeram isso com ele? E Jesus começa a caminhar com eles e vai conversando com eles. E eles até ali não viam, porque o Senhor não permitiu que fosse reconhecido. E chegou num determinado ponto, o Senhor, Jesus, começou a caminhar mais à frente. Como se eles fossem para a direita e Jesus seguiu adiante. Mas ele falou assim, não, a conversa era boa. Vem com a gente. E eles constrangiram Jesus a estar com eles. E no verso 30, eles chegam na casa, eles vão à mesa, que o Senhor, Ele ama uma mesa. E quando eles estavam à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graça e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e Ele desapareceu da vista deles.
E eles ficaram, como? Como? E discutiam e perguntavam-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? A palavra do Senhor é fogo. O nosso coração arde, o nosso coração queima. Nós precisamos nos alimentarmos desta palavra. Todos os dias está em oração, em ofertas ao Senhor. Consagre um dia, consagre uma manhã, consagre uma tarde. Eu não consigo, faço o mínimo, mas será o seu máximo para o Senhor, porque Ele conhece o meu e o teu coração. Ele não vai exigir de mim e de ti mais do que nós conseguimos dar. Ele é Deus, Ele é fogo, mas Ele é Pai. E como Pai amoroso, Ele vai entender que nós estamos fazendo o nosso melhor. Vamos dedicar o nosso melhor para que nós possamos queimar na presença do Senhor. 1 Coríntios 6,19. Diz assim. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele foi lá, deu a promessa. Todos estavam unânimes, todos em oração e receberam do Espírito Santo. E hoje eu e você temos o altar onde o Espírito Santo habita. Eu e você somos contemplados de sermos templo do Espírito Santo. O que eles precisavam no sacerdote, nós não precisamos. Nós fomos agraciados nesse tempo com a presença contínua, como moradia do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quando nós recebemos o Espírito Santo, o nosso corpo é de Deus. Nós somos morada, nós somos templo, e como qual nós temos que andar em pureza, em reverência, em súplicas, em oração e leitura. Mas eu não sei se eu sou templo. Não, meu irmão, não estou sentindo nada, eu não sinto, eu leio, eu não sinto. Gere. O Senhor falou, não espere sentir para gerar. Comece a glorificar que eu chego. Comece a glorificar que eu apareço para você. Eu me revelo para você. Comece a chorar, se derrame em lágrima, me adore em verdade. Que eu me apresento para você. E muitas das vezes a gente fica esperando sentir. Eu quero ser visitado. O Senhor não é Senhor de visitação, o Senhor é de moradia. E é isso que Ele faz conosco, Ele veio morar em nós. Não é por visita, não é uma vez, não é um domingo, não é uma quarta, são todos os dias. E eu preciso estar com a minha casa arrumada. Eu vou fazer faxina 100%, eu não vou pecar nunca mais, não é isso. É eu ter a responsabilidade de alimentar o altar que vai receber a chama. Tirando as impurezas todos os dias, pedindo perdão todos os dias, colocando para fora todos os dias. Me vestindo de veste de santidade todos os dias. Na sexta-feira, no curso, eu fui confrontada com uma palavra. A irmã não sabe, porque ela não tem noção da profundidade que foi aquela palavra na minha vida. Ela estava falando acerca da mesa. E ela citou algumas situações, e ela usou a frase que nós usamos muito na Santa Ceia, em memória de mim. Aquilo entrou rasgando na minha alma de uma tal maneira, porque ela estava falando sobre outras coisas, e eu comecei a fazer uma análise da minha vida, e quando ela falou em memória de mim, aquilo foi um soco. Foi um soco, porque eu falei, se toda vez que eu levantar da minha cama for em memória do Senhor, o meu caminhar vai ser diferente todos os dias. O meu falar com meu irmão vai ser diferente, porque não vai ser por mim, vai ser em memória dele que eu vou estar fazendo. E isso me remeteu muitas coisas. Eu falei, Senhor, eu não posso lembrar, fazer algo em memória do Senhor.
só na ceia. Eu tenho que viver em memória do Senhor. Eu vou alcançar a santidade se eu tiver isso ardendo dentro de mim, que tem que ser em memória do Senhor. Quando eu falo em memória do Senhor, tudo que Ele já fez por mim, Ele continua fazendo mesmo eu sendo quem eu sou. Quando eu olho para o sacrifício de Cristo, eu falo, é em memória dEle. Ele passou como homem, Ele sofreu, sentiu dor, para que eu viesse arder hoje. E Ele até me deu opção, mas eu escolho estar ardendo. Eu escolho estar neste lugar. Então não espere sentir para se derramar, irmão, se derrame para sentir a presença. Não espere sentir vontade de orar, ore para sentir a presença. Não sinta vontade, hoje eu estou com vontade de ler a Bíblia. Leia para sentir a presença, para sentir arder, para sentir queimar. Leitura da palavra, oração, propósito, sacrifício, obediência, fidelidade. Ande dessa forma, não deixe a chama se apagar. Há uma lenha que já está separada, há uma brasa que está preparada, há um altar que está arrumado. Fala, o meu altar está arrumado, começa a declarar, o meu altar está arrumado, vem queimar. E vamos sentir o fogo do Senhor ardendo. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor. Nós precisamos ter essa fome, essa sede, como foi louvado aqui. Nós precisamos estar na presença do Senhor. E não deixar a chama se apagar, amém? Que nós possamos nos derramar todos os dias, pastora. Todos os dias na presença do Senhor. Da sua forma, do seu jeito, no seu lugar. Feche os seus olhos. Deixa o Senhor derramar sobre este lugar, sobre a tua vida. Dissipa todas as preocupações, todas as distrações e fala, Senhor, vem. Senhor, vem, eu tenho arrumado o meu altar. Senhor, se ele não está arrumado, vem sobre a minha vida e me ajuda. Senhor, eu preciso sentir a tua presença. Eu tenho que manter essa chama acesa. Não permita que essa chama venha se apagar, Senhor. Que a sua presença seja constante, incessante. Nós precisamos, irmãos, incansavelmente chamar a presença do Senhor. Nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Vem sobre mim, a casa é tua. Não há espaço para mais nada, só para a tua presença. Senhor, me ajuda a te adorar em espírito e em verdade. Me ajuda a me elevar a outro nível, Senhor, de adoração, de oração, de comunhão. Vai requerer sacrifício seu, vai. Mas quando você for cheio desse Espírito que vem queimando, vem tirando, vem arrancando toda a raiz de amargura, toda a raiz de abandono, que você vai sendo curado, que você vai sendo tratado. Em nome do Senhor Jesus, você não vai querer estar em outro lugar. Toda mentira é dissipada com a presença do Espírito. Aleluia. Então derrama sobre nós, Senhor. Pai querido, incansavelmente iremos buscar a tua face. Senhor, nós já estamos com o nosso altar preparado. Manda teu fogo, Senhor, teu fogo santo sobre nós. Precisamos arder mais uma vez. Mais uma vez nós precisamos, Senhor. Então enche-nos, ó Pai. Enche-nos, Senhor. Nós carecemos de Ti, nós precisamos de Ti. Age, Senhor, em nós mais uma vez. Senhor, que esse fogo venha, Senhor, nos refazer na Tua presença. Vai queimando todas as impurezas, Senhor, que me impedem de chegar até Ti. Aleluia, louvado e engrandecido seja Teu nome, Senhor. Oh, Deus de posse e poder, derrama sobre a Tua igreja, derrama sobre Teu povo.
eu trouxe a lenha.